Oiê, olha nós aqui de novo. E hoje nós vamos aprender a fazer o quê? Este porta-moeda, pra cá. Este porta-moeda, que nós já fizemos aqui no canal, porém nós fizemos essa versão aqui, ó, sem a faixinha do meio. Agora nós vamos fazer com esse detalhe aqui, ó, com a faixinha do meio. Então, todo o processo é o mesmo, a única coisa que vai mudar é que a gente vai colocar um detalhe aqui. E aí, você pode usar os seus retalhos. O que são os retalhos? São materiais que estão em tamanhos menores, tá? Então, vamos separar aqui o que a gente vai fazer hoje, que nós vamos usar o vermelho. Vamos precisar do retalho aqui de oncinha, ou o retalho que você tiver aí, de material que você tiver disponível. No caso, nós vamos usar a onça. Vamos precisar de forro de tricoline. Aqui eu tô usando tricoline, mas você pode usar o material que você usa para forro. E nós vamos precisar aqui, ó, de tamanhos de sintético. No caso, que eu vou usar o vermelho como principal. E o preto, nós vamos fazer o detalhe. Que é essa parte aqui, ó. Vamos fazer o fundo preto. Oh, meu Deus, tem que achar a câmera o tempo todo. O fundo preto, espelhos vermelhos e o detalhe de onça. Lembrando que nós temos o nosso molde, que é 2 retângulos, ó, um maior e um menor, mais estreito, tá? Aqui, qual é a medida? Vou aproximar aqui, ó. 13 por 10. 13 centímetros por 10 de altura, 13 de largura, 10 de altura. E aqui para o nosso fundo, ó, 13 de largura e 5 de altura aqui, ó, ok? Se você quiser fazer ele com fundo, com este fundo aqui, ó, mais largo, é só acrescentar aqui os 5 centímetros, deixar mais larguinha, belezinha? Mas nós vamos repetir o mesmo modelinho do preto. Nós vamos usar também, além dos materiais, nós vamos usar zíper comum número 5 e cursor, ok? Uma argolinha para fazer, colocar aqui nessa alça. E essa alça também nós vamos cortar do material do fundo aqui, ó. Vamos fazer no preto ou na alcinha também, ok? Só você acompanhar aí o passo a passo, que com certeza você vai conseguir fazer essa peça com os pés nas costas, tá bom? Primeira coisa a fazer é cortar os espelhos principais. Então, eu tenho um retalho aqui que é suficiente para o que eu vou fazer, ó. Lembrando que nós temos 13 por 10. Vou dobrar aqui, ó. Assim eu ganho tempo, ó. Vou posicionar meu molde, veja se tá ok aí, se tá dando tudo certinho, se não tá faltando nada embaixo, ok? E vou cortar aqui, ó. Corto aqui. Se você não tiver habilidade, nem o estilete, você pode riscar riscar o outro e depois fazer o corte, ok? Mais pra cá, assim. E... meu estilete já tá cegueta. Vamos quebrar essa ponta aqui, ó. Quando o estilete já tiver com a ponta ruim, quebra aqui, ó. E aí, você fica com uma lâmina nova. Vamos continuar. Posiciona certinho aqui os dois. E... cortou. Olha a diferença. A lâmina tá boa. Você pode também colocar o pezinho. Aqui, ó. Tá? Prontinho aqui. Eu prefiro cortar assim, tá? Tirar esse cantinho aqui. 2 espelhos. E agora a gente vai cortar o fundo. O fundo nós vamos fazer no preto. Vamos cortar o fundo. Já aproveita essa parte aqui que tá reta. E já posiciona aqui, ó. Você já vai
poupar ali o outro lado. Cortou aqui. Cortou aqui. Vira aqui pra tirar o excesso. Pode pôr um pezinho aqui. Ó. E cortou aqui. Vamos tirar esse cantinho aqui. Prontinho. Temos as nossas partes do principal, ok? Que é o fundo e 2 espelhos aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos pôr a faixinha do meio, cortar a faixinha do meio. Escolhemos a oncinha. A oncinha tem um pelinho, ó. E o penteado dela nesse sentido pra cá. Então, nós vamos acompanhar esse sentido, ok? Pega a sua régua de medidas aqui, ó. Nossa medida tem 4 centímetros a nossa faixa. Vamos cortar 4. E agora, a gente vai tirar aqui, ó, a altura. Qual que é a nossa altura? 10 centímetros. Aqui, ó, a altura do nosso molde aqui, ó, é 10. Então, a gente precisa de 10 centímetros. Vamos esquadrar aqui essa medida. E 10 centímetros aqui, ó. Opa. Nós vamos colar com fita para depois costurar. Como que você vai marcar? Pegou o seu material aqui, ó. Dobra no meio. Você vai fazer um pique. Aqui, ó. Pode ser com a tesoura. E um pique aqui. E ele ficou uma marcação aqui, ó. Ó, tá vendo? A marcação aqui e aqui. Beleza? Mesma coisa você vai fazer com o seu retalho aqui, ó. Vai fazer um pique no meio. E um pique aqui na outra ponta, na outra extremidade aqui, ó. Vai pegar a sua fita dupla face, vai colocar aqui, ó. Coloca aqui na parte do espelho. Colocou aqui, pega a pontinha do estilete. Opa! Vamos colar bem coladinho aqui, ó. Pega a pontinha do estilete, que ele vai subir a fita. Fez isso, esse pique com esse pique e o de baixo com o de baixo. Vou aproximar aqui, ó. Então, nós vamos, ó, posicionar pelinho pra baixo, tá? Posicionar aqui, ó, esse pique, opa, aqui, com o de baixo também, certo? Aí. O que a gente vai fazer? Passar uma costura aqui e aqui, mas por enquanto vamos reservar, deixar separadinho aqui essas 3 partes e vamos cortar o forro. Peguei meu forrinho de algodão, dobrei a quantidade que é suficiente para eu cortar 2. Você pode usar a tesoura, pode usar o estilete, você que manda, tá? Ó, eu gosto de usar estilete ou a faquinha e tudo. Na verdade, eu uso essa faca aqui, ó, porque como você não vai ter, ou se tiver, tudo bem. Eu prefiro usar aqui pra você ver que existe a possibilidade de usar o estilete, ok? Então, vamos lá. Não tenho estilete, não tenho faca, só tenho tesoura. Não tem problema. Corta com a tesoura, ó. Separou aqui. Segura aqui embaixo, ó. Opa, só pegou uma camada. Vamos lá de novo. Corta com a tesoura, tá? Só não pode deixar de fazer, hein? Vamos aqui de novo. Ó, põe o pezinho sempre. Não tem segurança assim, ó, você pode pegar a régua
Ó, com a régua é mais fácil ainda, viu? Põe a régua aqui, ó. Tchum. Prático, né? Vira aqui também de novo, põe o pezinho, ó. Aqui você já corta os dois. Fechou? Cortamos as duas partes do forro, agora falta o fundo. Vamos cortar o forro. Ó, posiciona aqui. Deixa eu fazer desse lado, que eu acho que vai ficar melhor. Eu tô usando a tricoline, mas você pode usar suede, você pode usar tactel, você pode usar microfibra, o que você tiver aí no seu ateliê, você usa, ok? Vamos usar a régua aqui, ó, pra facilitar. Cortou aqui. Eu sou fã do estilete, viu? Na verdade, da minha faca. Mas o estilete é só pra você ver que também tem a possibilidade. Eu uso essa faquinha aqui, ó. Forro, forro e o fundo. 3 partes. Deixa eu limpar aqui pra não confundir. Como que isso aqui vai casar? Vai casar o seguinte, ó. Principal, principal. Virou. Forro, forro, fundo e forro do fundo. Isso aqui não pode deixar de ter. Isso aqui é o básico, ok? Ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Cortar o zíper. O zíper tem que ter um pouquinho mais que 13. Pode cortar com 15 centímetros. E aí, a gente vai começar a montar essa peça. Antes da máquina de costura, vamos cortar o tirante. O que que é o tirante? É essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha aqui, ó, que segura a nossa argola. Você pode fazer tanto no material da oncinha, como no material sintético também. Ia ficar legal o pretinho, né? E aí? Ai, que faremos nós? Vamos de pretinho? Vamos de pretinho. E a medida é 10 centímetros por 3. Pega a sua régua, corta 3. Corta 3 assim, ó. Join. E depois 10 centímetros. 10 aqui. E esse pedacinho aqui nós vamos fazer uma dobrinha aqui, outra dobrinha aqui, e ele vai virar de 3, ele vai virar 1,5. Opa, aqui, ó. De 3, ele vai virar 1,5. Agora sim, nós vamos com tudo isso aqui lá pra máquina de costura. E eu achando o foco. O que que nós vamos fazer agora? Vamos prender a nossa faixinha de oncinha, assim como você está vendo aí no vídeo. Vai costurar de um lado e vai costurar do outro. Você vai ver aí como vai ficar no avesso. Vai prender de um lado e do outro. E aí, a sua faixinha não vai sair do lugar. E vamos pro próximo passo, que é fechar o nosso tirante aqui, aonde fica a argola. Tá vendo aí no vídeo, ó? Pra facilitar, o que que você vai fazer? Pega uma fita dupla face. Se você já tiver prática, não precisa fazer isso. Mas se não, pega aí a fitinha dupla face, coloca no avesso do material, assim como você tá vendo aí no vídeo. Pega uma pontinha aí de alfinete ou algo que tenha ponta e tire a película da fita dupla face. E aí, a gente vai fazer o quê? Dobrar de um lado e dobrar do outro. E a gente vai ter um tirante de 1,5 centímetros. Assim como você está vendo aí no vídeo, ó. Vai prendendo de um lado e vai prendendo do outro. Metade, metade. Não tem problema se não ficar 100% perfeito, porque na hora que você passar a costura, tanto de um lado como do outro, ele vai fixar e vai ficar bem presinho. Vamos lá para passar a costura. Pega a sua tesourinha aí, ó, marca bem, faz o vinco e vamos costurar esse nosso tirante. Ó, coloca o pé calcador da máquina. Se você preferir, pode usar o guia de imã, como você tá vendo aí. E você vai passar uns 2 milímetros da margem de costura. Tanto de um lado, e aí agora você vai para o outro lado. Passa a costura também, e aí você vai prender
os dois lados. Não vai correr o risco dele abrir. Vai ficar preso e bem seguro. Viu como ficou? Agora a gente vai fazer o quê? Colocar o zíper. Já vamos fazer a frente do vermelho, do amarelo e o de oncinha, ó. Prender o zíper de um lado, pega o seu outro aí, que se você estiver fazendo várias peças, você já vai fazendo os mesmos processos de uma vez só. O outro de oncinha a gente prendeu o zíper também, e o amarelinho, vamos prender o zíper também, assim como você tá vendo aí, ó. Não tem segredo, tá? É só fazer o passo a passo, que no final você vai conseguir fazer todas as suas peças. Agora, você destaca o zíper e vamos prender o outro lado, ó. Observa bem o posicionamento do zíper para não colocar errado. Prende o outro lado. E aí, a gente vai prender também as outras partes, do jeito que você tá vendo aí no vídeo. Qual é o próximo passo? Colocar o forro. Pegou o forro, o lado certo do forro para o lado certo do material principal e prende passando a costura. Mesma coisa nos outros, ó. Lado certo do material do forro para o lado certo do material sintético e passa a costura. Vai ficar desse jeitinho. Vamos abrir e rebater essa costura, ó. Passa bem certinho para baixo, para não ficar com sobra do outro lado. Arruma bem certinho e passa a costura fazendo uma costura de pesponto por cima do material, bem retinho para ficar bonito, tá? A mesma coisa do outro lado do espelho. Passa o seu forro para baixo, estica bem esticadinho para não ficar com sobra, senão o zíper depois fica pegando nessa sobrinha, viu? Estica certinho, passa uma costura bem bonita de pesponto, dessa maneira como você tá vendo aí no vídeo. E agora, a gente vai pegar a outra partezinha lá do forro, aquele retângulo menor, e a gente vai prender. Passa uma costura reta, faz o retrocesso e vai até o final. Agora, você pega lá o fundo do seu material sintético, que é aquele outro retângulo menorzinho, e a gente vai prender junto com o sintético também, ó. Vai fazer uma costura reta, faz o retrocesso. Desse jeito, ó. Quando você abrir, você vai ver, ó, espelho e fundo. Pega o outro espelho, parte do fundo e une as duas partes aí e passa uma costura. Você vai ver que a peça vai ficar por inteiro. Assim, quando a gente abrir, ó, tá vendo? Aí, forros e parte do sintético, tudo junto. Agora, o que que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Prender forro com forro. Nesse momento, você vai deixar uma brechinha, sem passar costura, para que a gente possa desvirar a peça. Observe aí como você tá vendo no vídeo. Faz o retrocesso, senão ele descostura na hora de desvirar, tá bom? Olha só como ela tá ficando, ó. Já quase pronta. Agora, a gente vai colocar o nosso cursor. Ó, para facilitar, vamos desavessar, trazer o fundo para baixo, do jeito que você tá vendo aí, ó. A gente arrumou o forro, e aí fecha parte do zíper com parte do zíper, posiciona certinho para que a gente possa passar o cursor. O cursor, você sempre passa da esquerda para a direita. Isso não é uma regra, tá? É o jeito que eu faço. Eu prefiro fazer dessa maneira. Queima as pontinhas do zíper para que ele não desfie. E aí, você vai lá, encaixa seu cursorzinho direitinho, do jeito que você tá vendo aí no vídeo. Passa de uma vez fechando todo o zíper, depois vem, encaixa de novo, para que a gente possa desvirar novamente. E aí, a gente vai fechar a nossa peça. Ó, desse jeito que você tá vendo. Vamos desvirar, trazer tudo de volta, deixar do avesso, para que a gente possa colocar o tirante na lateral e também já fechar nossa peça, finalizando todo o nosso passo a passo. Vai trazendo toda a peça, arrumando, tirando os amassadinhos, coloca a pontinha com pontinha, do jeito que você tá vendo aí, ó, ela vai ficar dessa forma. E aí, a gente vai colocar o nosso tirante, fechar as laterais e a nossa peça vai ficar pronta e super, super linda.
Separa seu tirante, faz a dobrinha no meio, bem no meinho. Agora, você vai pegar a lateral, a parte que o zíper está fechando, ok? Aí, você pega, separa ele, coloca pro lado de dentro, do jeito que você tá vendo, ó, as pontinhas para fora, rente ao material principal e a parte maior para dentro. E a gente vai colocar um grampinho aí, ó, para ele não escapar. Lá embaixo, você já posiciona a sua lateral para fazer o fechamento. Ó, do jeito que você tá vendo. Faz um retrocesso, tira o grampinho e passa a costura. O forro você já posiciona certinho também, ó. Coloca lateral com lateral e a pontinha, essa pontinha pro lado de dentro. E faz a costura até o final. E não esquece de fazer o retrocesso, ok? Tira a pontinha de linha, corta o excesso do zíper aí, ó. E não esquece de queimar, tá? Tem que queimar, senão o zíper desfia. Dessa forma, você fez um lado e a gente vai repetir o processo do outro lado, ó. Fez a preguinha lá embaixo com o material, tá vendo? Ele fica parecendo um Vzinho. Posiciona certinho aí na sua máquina. Lembrando que é sempre um pouquinho a mais que um pezinho de máquina, de margem de costura. Passa até o final, posiciona lá o forro, ó, certinho. Ele fica uma preguinha pra dentro. Tem que ser dessa maneira, senão não dá aquele efeito no final. Passa o retrocesso, tira as pontinhas de linha, do jeito que você tá vendo aí, ó, os excessos. Sempre vai ter excessos. E aí, o que você vai fazer? Cortar também o excesso do zíper e queimar. Não esquece de queimar, tanto de um lado quanto do outro. E vamos desvirar a nossa peça, que ela está quase pronta. Vamos com todo o carinho do mundo desvirar a peça, ok? Se você quiser aquecer um pouquinho com o aquecedor, você pode, tá? Vai ficar mais fácil. Vai devagarzinho, ó, trazendo o forro e puxando bem devagar e com carinho, tá bom? Aí, o que você vai fazer, ó? Arrumar os cantinhos. Dei uma aceleradinha aí, ó, porque o vídeo fica muito longo. Fica pesado depois para subir aqui no canal. Vai arrumando os cantinhos, posicionando, apertando, desamassando. E aí, o que você vai fazer, ó? Observa sempre antes se tá tudo fechadinho certinho, se não tem nada fora do lugar. Aí você analisa depois que você vai fazer o fechamento do forro, tá? Não sai fechando o forro antes de verificar se tá tudo certinho, não. Aí você vai lá, posiciona aquela abertura que nós deixamos e aí você vai fechar, passando o retrocesso. Aqui eu tô usando linha preta, não tem problema por causa desse forro. Se o seu forro for claro e você tiver com linha escura, tem que trocar a linha, tá? Pra ficar bonito. Olha como vai ficar a nossa peça. Desse jeito. E tá praticamente prontinha, só falta pôr a argolinha, ok? O que você pode colocar aqui? Dinheiro, moeda, você pode pôr remedinho, pode colocar também fone de ouvido. Olha só no vídeo, ó. Esse é o meu fone de ouvido. Se você quiser para usar com fone, ó, você pode pôr quando você estiver esperando alguma coisa, uma consulta, estiver usando o celular, usa o fone de ouvido e depois você já guarda de novo. E aí também você pode usar o carregador, ó. Cabe o carregador, o cabo. É só você arrumar bem arrumadinho que cabe certinho, tá? Aí eu tô gravando e quando a gente grava, fica meio com pressa, né, para terminar o vídeo. Mas você posiciona o seu cabo certinho, que dá tudo certo. Isso não é obrigatoriamente usar só essas coisas. Você pode colocar o que você achar melhor. Vamos ver como vai ficar os outros? Esse aí é o de oncinha. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho para desvirar. Por quê? Porque lembra que a gente colou ele no material sintético, então ele ficou um pouquinho mais grosso. Então, vai com calma, usa o aquecedor, que também vai dar certo. Aí, ó, desvirando, bonitinho, vai arrumando os cantinhos, vai colocando aí cada coisinha no seu lugar, tira a pontinha de linha. Viu que deu tudo certo? Depois você vai lá e fecha o forro, tá? Esse daí é o amarelinho, ó, também a mesma coisa. Viu que tá todas as costuras certinho? Vai lá, fecha o forro. Tá vendo, ó? Cabe tudo que você achar que dá pra colocar, sendo em tamanhos pequenos. E assim ficou as nossas bolsinhas. Vamos colocar as nossas argolas agora? Sabe essas argolinhas de chaveiro, ó? É essa argolinha que eu tô falando. Pegou, ó?
É só passar com a pontinha da unha mesmo. Minha unha já tá toda escafebada, o esmalte já foi pro saco. Coloca a argolinha bonitinho. Nossa peça está pronta. Quero aqui dizer que tudo que eu passo aqui é com muito carinho, muita dedicação. Não sou perfeita, tá bom? Mas extraia o que é bom, aquilo que você não gostou, descarta, ok? Deixa seu comentário se você gostou do vídeo, o que você achou dessa peça, se você gosta desse conteúdo. Até o próximo vídeo, fica com Deus!